T-Talks, Conversas do Imobiliário, o podcast que junta especialistas para discutir o presente e o futuro do mercado imobiliário. Bem-vindo a mais um episódio T-Talks. Atualmente, 90% das pessoas que procuram casa fazem-no através da internet. Mas não pense que ter um imóvel online é suficiente. Só tem apenas 3 segundos para chamar a atenção de um possível comprador. Por isso, convidámos a Ana Margarida Mendes, a primeira homestager em Portugal, para nos explicar como podemos valorizar um imóvel através de uma única palavra: homestaging. Ora, boa tarde. Queria agradecer antes de tudo à Kesak a oportunidade de estar aqui nesta feira e a todas as pessoas que disponibilizaram alguns minutos para de homestaging. Porque se estamos aqui é porque acreditamos que melhorar a imagem de um imóvel pode ter muito impacto no retorno financeiro, porque de alguma maneira que nós procurando, ou se quisermos aumentar o retorno do nosso investimento, podemos ter eventualmente uma casa vazia, pouco apelativa e que pode estar a correr o risco de ficar queimada, e eventualmente porque queremos prestar mesmo um serviço profissional e diferenciador relativamente a outros consultores imobiliários. Eu sou Ana Margarida Mendes, sou a fundadora da UST Homestaging, sou a primeira homestager portuguesa certificada pela Associação Internacional de Homestaging. A minha área de formação é na área da gestão, mais concretamente no marketing. Fiz algumas formações complementares nesta área de fotografia imobiliária e visual merchandising. E em 2019 e 2020 fui nomeada nos Oscars do Homestaging, nas categorias de Staging Excellent e Client Care Excellent, e fiz uma formação, uma certificação profissional de consultoria de Homestaging. Há 3 anos e meio eu comecei esta função e dedico-me exclusivamente a preparar imóveis para venda ou para arrendamento. E trabalho com proprietários, com investidores, promotores imobiliários. Se pensarmos um pouco, o que nós vendemos é importante, mas a forma como vendemos é muito mais importante, porque nós atualmente temos apenas 3 segundos na internet para fazer com que reparem em nós e nos nossos produtos. E a compra de um imóvel é determinante. Os primeiros 90 segundos que um cliente entra numa casa para a visitar é determinante para criar aquele efeito de uau, eu vivia aqui. Portanto, a questão do tempo, quando falamos em homestaging, é uma questão muito, muito sensível. Um dos erros de marketing que às vezes acontece no setor imobiliário é que muitas vezes nós centramos-nos na difusão e esquecemos um bocadinho a atração, porque uma boa estratégia de marketing o que implica é uma conjugação de 2 fatores. É preparar um produto de forma apelativa e depois ter as ferramentas e as formas de a divulgar para chegar o mais longe possível. Este é um dos aspectos. Cada vez mais nós ouvimos falar de marketing de atração, em que é preciso seduzir, falar despertar necessidades, experiências positivas, muito mais do que falarmos em características. Existem muitos neurocientistas e psicólogos que dizem que a forma como nós transmitimos uma mensagem tem muito impacto na forma como depois ela é recordada mais tarde. 90%, existem números que 90% das mensagens que nós retemos, muitas delas vêm através dos nossos olhos. Outra questão muito, muito importante também é o facto de contarmos uma história, porque as histórias fazem com que as pessoas criem relação entre os vários elementos e também facilita a questão da fixação da história. Existe sempre 3 caminhos que nós podemos seguir. Nós temos sempre a hipótese de não fazer nada e as coisas não vão alterar, os padrões mantêm-se. Podemos decidir fazermos nós com certos, com errados, mas depois vai demorar o tempo que a aprendizagem tem. Ou podemos escolher fazer o homestaging, que é efetivamente um acelerador de vendas. O homestaging é uma ferramenta de marketing imobiliário, surgiu nos anos 70, no pico da crise imobiliária nos Estados Unidos, e o principal objetivo é preparar uma casa para torná-la apelativa ao maior número possível de pessoas.
Esse é o grande propósito. Aqui a grande diferença, e que eu acho que é fundamental para um consultor, é perceber, para poder explicar, ainda se torna um pouco confuso para vendedores, para compradores e para o consultor, às vezes a diferença entre o homestaging e a decoração. Porque o ponto que têm em comum é porque efetivamente trabalham com patamares de design, mas o homestaging tem um propósito muito diferente. Nós aqui estamos a trabalhar para um comprador, para uma possível pessoa que vai ver a casa e, portanto, nós não sabemos exatamente quem é, podemos apontar um potencial interessado e nós temos que pensar sempre numa ótica de investimento. Como é que com o mínimo investimento eu consigo rentabilizar? Na decoração, nós à medida que vamos personalizando, obviamente o processo fica mais moroso e fica mais caro. No homestaging aqui estamos sempre a ver numa ótica de investimento, enquanto a decoração muitas vezes é vista numa ótica da despesa. Se falarmos em vantagens, quais são as mais-valias do homestaging? São imensas. Começamos primeiro logo por ter mais visitas aos imóveis, porque uma casa que esteja bem apresentada vai despertar interesse e ao despertar interesse vai ter mais visitas e quanto mais visitas nós tivermos, mais probabilidades temos de ter uma proposta de compra. Esse é um dos aspectos. Por outro lado, uma das coisas que o homestaging faz é reduzir o tempo de comercialização. É muito sensível, porque tempo é dinheiro e o que o homestaging faz é criar uma necessidade, um desejo, despertar, é um acelerador, percebermos a urgência, porque o fator escassez para a maior parte dos seres humanos despoleta muita coisa. Nós quando achamos que uma casa ou outro bem que é tão bom e que há mais pessoas interessadas, isso faz-nos querer ter primeiro e isto pode ser o desbloqueador no processo de decisão de compra. Depois, por outro lado, o que o homestaging faz é vender por um preço mais alto, porque nós quando preparamos uma casa, o que estamos a dar é o poder de negociação passa para o lado do vendedor. A casa é preparada num patamar muito superior e tiramos argumentos ao comprador na altura da decisão. Normalmente os compradores chegam às casas quase que vão com uma máquina de calcular a reduzir os problemas eventualmente que as casas têm. O que nós fazemos numa preparação é exatamente isso, é antecipar algum argumento, alguma objeção da parte do comprador e tentar melhorá-la. E isso transfere o poder para o vendedor. Outra questão é que ao cuidarmos das casas, vamos transmitir a sensação de cuidado, que é um aspecto muito valorizado pelos compradores, as casas estimadas. E depois, ao trabalharmos também a questão, o que nós estamos a fazer é a tal questão de contar histórias e isso faz com que as pessoas guardem na memória e quando guardam normalmente uma ou duas casas para o final, quando decidem comprar a casa, aquela que efetivamente as tocou mais será aquela que elas vão optar por escolher. Outra coisa que o homestaging faz, quando preparamos bem uma casa, quando ela está adequadamente preparada, vamos beneficiar depois nas fotografias. A fotografia é um fator muito importante quando falamos do homestaging, porque uma imagem vale 1000 palavras e se a fotografia estiver bem tratada e bem cuidada, vai despertar a atenção das pessoas. Para terem uma noção, 9 em cada 10 pessoas que chegam a uma imobiliária chega porque em algum momento viu uma fotografia na internet que despertou o interesse. Portanto, é uma pena nós não usarmos esta ferramenta de marketing tão poderosa a favor dos consultores imobiliários. Outro número que me parece interessante é o facto de uma pessoa demora cerca de 5 minutos a visitar uma casa vazia, mas fica numa casa mobilada cerca de 40 minutos. E o que os números mostram é que quanto mais tempo nós ficamos numa casa, mais vínculos nós criamos, mais conexões desenvolvemos e maior as probabilidades de compra. De facto, nós não temos uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão. Ou é naqueles segundos ou não é. E preparar uma casa é como se estivéssemos a ir quase para uma entrevista de emprego. Nós não vamos para uma entrevista mal arranjados, descuidados, e quando preparamos uma casa temos que ter exatamente o mesmo cuidado. Porque uma boa preparação
não só vai ter repercussões depois na concretização do negócio, mas tem essencialmente aqui um grande peso, um contágio na marca pessoal do consultor. E o que nós temos que pensar é como é que eu me quero mostrar, eu consultor, como é que eu me quero apresentar para o mercado, como é que eu quero mostrar o meu imóvel. Eu quero mostrar as suas fragilidades ou quero mostrar as suas potencialidades? Eu quero vender preço ou quero vender valor? Essa é uma grande questão que hoje os consultores cada vez mais têm que fazer. E o que o homestaging faz é criar uma relação de confiança, que é a base para trabalhar com um consultor, entre clientes e consultores imobiliários, é a relação da confiança. Porque a confiança, e isto é um processo que tanto funciona para o lado dos vendedores como para o lado dos compradores. Os vendedores, por um lado, quando vão entregar uma casa, que é um bem que foi um investimento tão grande nas suas vidas, vão olhar para os portais imobiliários dos consultores e vão ver quais são os consultores que efetivamente apresentam uma carteira cuidada, em que os imóveis estão bem cuidados, parecem quase uma casa de revista, ou vão olhar para o portal de um consultor que apresenta as casas descuidadas, sujas, maltratadas. Tem muito a ver com a questão do brio, e se eu vejo que um consultor trata bem as outras casas, que é o consultor das casas bonitas, eu sinto muito mais confiança em dar-lhe a minha casa para comercializar, porque ele vai ter o mesmo cuidado com a minha casa. Da parte dos compradores, o raciocínio é similar, porque eu identifico um comprador, um consultor pelo trabalho que ele tem, e eu sei que se eu for àquele consultor, ele tem um bom produto imobiliário para me apresentar. E a relação com os consultores é isto, é confiança, e a confiança ou temos ou não temos. Como é que o homestaging faz isto? O homestaging trabalha na diferenciação. Porque o que temos que pensar sempre como consultores é porque é que eu vou comprar uma casa a este consultor e não vou comprar àquele? Porque é que eu vou comprar aquela casa ali naquele prédio ou vou comprar aqui? E o que nós temos que fazer é criar casas que seduzam, que atraiam as pessoas. E como é que isto é possível? Através da valorização, porque quanto valorizarmos um imóvel, mais hipóteses temos de o vender ou de arrendar. É sempre esta a ótica. Os clientes, quando procuram um consultor, o que procuram é alguém que lhes resolva os problemas, que lhes apresentem situações proativas, fora da caixa, que lhes deem sugestões da melhor forma de comercializar a casa. Porque efetivamente o que eles querem é obter mais dinheiro em menos tempo e com menos stress. A questão do stress aqui é muito importante. E um dos maiores stresses num comprador é quando vai comprar uma casa vazia, porque só 10% das pessoas consegue ver uma casa vazia, não se consegue abstrair e perceber o que é que se pode fazer naquele espaço. Normalmente são casas frias, pouco apelativas, e aquilo que nós nos apercebemos é que se mostrarmos uma casa preparada e não preparada, as pessoas notam a diferença. O antes e o depois, por alguma razão, é uma questão muito sensível e que as pessoas gostam de ver, porque percebem efetivamente as valias de um espaço. Para isso, o que nós fazemos é despersonalizar as casas, reorganizar algum mobiliário, porque às vezes nós podemos ter móveis em alguns sítios que possam impedir a livre circulação e isso pode ser um handicap quando estamos a mostrar. E criar ambientes de casa modelo para atrair as pessoas e que elas se ali sintam bem. Basicamente é criar experiências positivas. Aqui um aspecto muito sensível é nós pensarmos e que temos que trabalhar muito a cabeça dos vendedores, porque nós não podemos vender da mesma maneira que vivemos. Não há certos ou errados de viver, há maneiras diferentes. Pode haver uma maneira mais consensual de viver e nós trabalhamos consensos no homestaging. E, portanto, aquilo que é importante dizer às pessoas, aos vendedores, é que vão deixar de ter a sua casa, vão passar a ter um produto e, como tal, vão ter que embalar e cuidar o produto para fazer a entrega ao cliente. É esta alteração que nós temos que provocar nos vendedores. As casas
não são todas iguais, cada casa é um caso, todas as casas têm um nível de intervenção diferente e isso obviamente vai ter implicações no budget do homestaging, mas normalmente elas passam por várias fases, que podem passar por pintar, arranjar ou limpar, se houver necessidade, redistribuir o mobiliário, fazer uma boa fotografia imobiliária, e aqui é fundamental. E depois um assunto que para mim acho que é muito importante, que é a questão do anúncio. Porque nós estamos a vender um produto, e vender um produto tem que ser um todo. Não adianta saltar etapas, não me adianta fazer uma boa fotografia com a casa desarrumada, não me adianta ter uma casa arrumada mas mal fotografada, e para tudo funcionar, para ser um bom produto, para ser consistente e produzir resultados, eu tenho que ter um bom anúncio. Porque o que o anúncio me vai fazer é posicionar os meus imóveis no ranking das pesquisas e isso vai me tornar mais visível. E é isso que eu pretendo. Aquilo que eu tenho que fazer é um anúncio que descreva emoção, sentimento, como é que eu podia viver naquela casa, que barulhos é que se ouvem. Porque as características elas vão estar na ficha técnica, não preciso de reforçar se tem 2 quartos ou se tem uma garagem. O que eu tenho que dizer é como é que é aquela casa, sem eu ainda lá ter ido, como é que eu posso ali viver. E isso vai fazer o gancho, o clique e vai fazer a pessoa, eu quero visitar esta casa. E aqui grande parte da venda já está feita, a emoção já está trabalhada. Porque as pessoas normalmente esquecem-se, porque há muita informação do que nós dizemos, mas a que as pessoas nunca se esquecem é da forma como as fazemos sentir. Portanto, se trabalharmos estas emoções, temos um grande trabalho feito. O que chegamos à conclusão é que se nós tivermos um preço de mercado adequado, se a casa for bem trabalhada por um consultor imobiliário, se tivermos boas, o anúncio se estiver bem posicionado na internet, temos a venda feita. E é um conjunto de situações, de fatores que contribuem para o sucesso da venda. Se me perguntam, que acho que é uma questão muito pertinente, se o homestaging funciona, a minha resposta é sim, sim e sim, funciona. Funciona por 3 razões. Eu tenho a minha experiência pessoal, vendi a minha casa numa semana na primeira visita. As casas que tenho preparado, imensos casos de sucesso em que se percebe a eficácia do serviço, e depois as próprias estatísticas. As estatísticas que trago são de Espanha, porque é o mercado mais próximo e que é possível ter estatísticas. Em Portugal nós ainda não temos estatísticas, mas aquilo que podemos ver é que 48% das casas que entraram no mercado da venda, 25%, elas subiram 25% ou mais. 65% das casas preparadas como homestaging, o preço do arrendamento subiu até 25%. E quando falamos em tempo, 51% das casas venderam-se em menos de 30 dias e 74% arrendou-se em menos de 15 dias. Eu acho que aqui não temos dúvidas que de facto o homestaging funciona e é o veículo que permite vender mais rápido imóveis. Quando falamos no homestaging, acho que é incontornável a questão de alterarmos o nosso mindset. Nós aqui estamos a falar, as pessoas perguntam sempre muito, vou gastar para vender, mas o homestaging não é despesa, é um investimento e que muitas vezes impede a baixa do preço e que normalmente é sempre inferior à primeira redução de preço. Só por aí o homestaging é rentável e compensa. E depois não é a mesma coisa nós vendermos uma casa em 3 meses ou vender uma casa em 12 meses, porque o dinheiro está parado, está no imóvel e há uma série de custos que estão sempre a contar, seja seguros, condomínios e portanto as despesas disparam e deixa de ser rentável. Aquilo que eu me apercebo é que relativamente nós, seres humanos, temos sempre uma grande resistência à mudança, a alterar formas de ser e de trabalhar. O que temos que pensar é que isso depois também tem algumas consequências, que é o facto de nada acontecer, as coisas não alterarem e se queremos fazer diferente, se queremos coisas novas, temos que fazer diferente. Às vezes as pessoas dizem, tenho a minha casa à venda há algum tempo e não se vende. Sempre que vão visitar a casa pedem para alterar isto ou pedem para alterar aquilo. E de facto nós às vezes resistimos à mudança porque não sabemos que existem alternativas.
E como achamos que não existem alternativas, parece que não há solução. Mas nós temos uma solução, o homestaging. E eu espero que esta pequenina conversa pelo menos possa ter desperto a necessidade para o homestaging e como é que pode ser um acelerador de vendas. E se entretanto se tiverem alguma pergunta que queiram fazer e que eu possa ajudar. É assim, o investimento em um staging não há um valor exato porque depende do nível de intervenção de cada casa. Mas em termos estatísticos, aquilo que podemos ver é que normalmente um investimento entre 1,5% a 3% normalmente traduz numa rentabilidade entre 7% a 15%. Estes são os valores que se pode dizer. Estamos a falar relativamente ao valor da venda. É mais... Ana, se você pudesse apontar qual dentre os itens que você citou do homestaging, das passagens, né, enfim, qual seria o principal que agregaria mais valor na venda do imóvel? Ou seja, qual é o fator que mais acelera a venda do imóvel dentro dos vários fatores que envolvem o homestaging? Dependendo um pouco das casas, mas assim, às vezes pequeninas intervenções, coisas simples como, por exemplo, pintar uma casa, às vezes traz outra luz, uma sensação de limpeza que torna a casa logo muito mais apelativa. E só essa intervenção vai ter uma repercussão direta, não só para quem entra numa casa e assente, mas também quando se fotografa, porque a luz é diferente e vai ter logo ali uma pequenina intervenção, vai ter logo ali dois grandes impactos. Por isso, às vezes podemos passar só por isso, ou por uma limpeza eventualmente mesmo profunda a uma casa, porque aqui temos que tirar a marca das pessoas que lá viveram, porque às vezes já aconteceu nós irmos visitar umas casas e quem ali vive tem tanta marca pessoal que eu entro e apetece-me sair, porque parece que estou a entrar na vida de alguém ou a invadir a vida de alguém. E se nós retirarmos essas marcas, e muitas vezes pode até ser cheiro de tabaco ou marcas que ficam nas paredes, que é normal do uso, não tem que a casa estar mal utilizada ou estragada, mas é o normal uso de uma casa. E às vezes basta esta questão da limpeza ou da pintura para parecer que a casa ganhou anos de vida. São pequeninos gestos que podem fazer. Ok, obrigada. Tal como a Ana Margarida disse, até nos podemos esquecer do que nos disseram, mas não nos esquecemos da maneira como nos fazem sentir. Se não ficou convencido, fale connosco em kizak.com. E não se esqueça, todas as semanas trazemos novos episódios para consultores, proprietários e todos aqueles que sabem que o futuro acontece agora. Até já!